Eu quero falar sobre Trump ainda, que ele diz: posso fazer coisas terríveis. Vamos ao YouTube, já voltamos aqui para quem está conosco na TV. Essa declaração do Trump, né, ele disse que ele voltou a contestar a decisão da Suprema Corte, como a gente tem acompanhado, ficou bravo com isso, mas aí ele diz que, nas palavras do presidente, ele recebeu o aval para realizar coisas terríveis a países estrangeiros. O líder americano sugeriu uma contradição e hipocrisia por parte da Suprema Corte. Ele diz: olha, por um lado, posso usar licenças para fazer coisas absolutamente terríveis a países estrangeiros, especialmente aqueles que têm nos roubado há muitas décadas, mas de forma incompreensível, segundo a decisão. Não posso cobrar uma taxa deles, foi o que ele escreveu nas suas redes sociais. Ele pode fazer coisas terríveis. Ele tentou fazer, né, Josias? Ele fez, na verdade, né? Já fez, né, Fabíola? Se ele fizer coisas mais terríveis ainda, e ele já se mostrou capaz disso, não surpreenderá mais, né? E nós estamos falando de um personagem que invadiu um país aqui vizinho e levou o ditador, está preso lá. Ninguém fala mais em Nicolás Maduro, está em cana lá em Nova York, à espera de julgamento. E o Trump está, na prática, governando a Venezuela. Se apropriou do petróleo, forçou o governo venezuelano a aprovar a toque de caixa uma lei de anistia meia tigela, que libera parte dos oposicionistas apenas, já fala em se apropriar da Groenlândia e, em matéria tarifária, ele impôs o que bem quis de forma despótica ao mundo, né? E agora está fazendo, ele foi barrado em tese pela Suprema Corte Americana, que disse: olha, ele não pode fazer o que bem entende, senão com a aprovação do Congresso, não pode utilizar uma legislação da década de 70 para impor, sob o pretexto de que os Estados Unidos estão correndo risco à segurança interna, impor o que bem entende ao mundo em matéria de tarifa. E ele está dizendo: tá bem, então, tomar essa decisão e me permitiram agora, com base em outras leis, fazer o que eu bem entendo. Ele sabe que não é bem assim, porque mesmo essa tarifa que ele agora impôs, primeiro de 10%, no final de semana aumentou para 15%, ela tem uma validade lá, tem um prazo de validade um pouco mais de 100 dias, e depois precisa ser referendada pelo Congresso, do contrário cai. Então ele está sendo apresentado de forma tênue aos seus limites, porque se a democracia dos Estados Unidos, quando ainda vigorava, ensinou alguma coisa ao mundo, é que não há beleza maior no sistema democrático do que o sistema de pesos e contrapesos, né? E agora a Suprema Corte restaurou parcialmente esse contrapeso à gestão do Trump. Mas ele se comporta como se nada tivesse sido decidido, Fabíola. E continua se comportando como um monarca num reino em que reina a esculhambação, né? Agora, ele já deu mostras de que pode fazer o que bem entende, tem feito, e resta esperar que a democracia interna, domesticamente, os Estados Unidos saibam reagir ao Trump. Aliás, ele disse aqui, né, o Trump falou que o republicano disse que a decisão fez um ótimo trabalho para as pessoas erradas, né? E ele disse ainda que argumentou que os juízes da corte aprovaram todas as outras tarifas e disse que elas podem ser usadas de maneira muito mais poderosa e incômoda do que o pacote de taxas que havia sido anunciado para antes. Ele quis mostrar que ele não perdeu a batalha aí não e que ele tem muito mais coisa para fazer, né? Ele falou assim: olha, posso usar licenças para fazer coisas absolutamente terríveis a países estrangeiros, e seguiu aí nesse discurso, né, de que eu sou o homem todo-poderoso. Ou não é? Bom, quem vai responder isso pra gente é o nosso professor, ele que nos ajuda a entender as maluquices de Trump e de todos os outros seres internacionais que aparecem por aí. Professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Olá, professor. Estava com saudade, faz tempo que você não vem nos visitar por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thaís, que está aqui conosco. Tudo bem com vocês? Tudo Thaís, ótimo, muito bem Thaís. Tudo bem com vocês?
Trump é um perigo, Trump é difícil, é o que o Josias disse, é imprevisível. É imprevisível. Ele rebateu essa derrota que ele tomou, porque tomou uma grande derrota da Suprema Corte, né, como alguns esperavam, mas já veio com a reação e diz que tem muito mais e que ele pode fazer muito mais. Pode mesmo? Qual vai ser o fim dessa história, professor? Olha, primeira coisa, a gente tem que medir a reação do Trump, como é que ela está sendo feita, né? Talvez a gente precisasse entender melhor o ato da Suprema Corte, mas a reação do Trump é uma reação destinada, atenção, isso é o ponto central, a não perder mais votos daquilo que é o seu eleitorado. Ele não pode mostrar fraqueza para o seu eleitorado. Seu eleitorado espera decisões de um homem forte, superpoderoso, a quem ninguém pode enfrentar. É como disse o Josias, né? A maravilha da democracia. Pesos e contrapesos. Isso não passa na cabeça de 38 por 36 exatos. 36% de que Trump está acima disso. Não está. Os fatos estão chegando. A conta está chegando. O problema, na verdade, é até onde a Suprema Corte decidiu ir. Esse é o ponto. Né? Se a gente não olhar para... Veja bem, a Suprema Corte aceitou que juízes federais não julgassem as decisões do Executivo. Aceitou o ICE podendo olhar para qualquer pessoa e por decisões raciais ou étnicas abordá-lo. A Suprema Corte aceitou. A Suprema Corte aceitou deportações para terceiro países. O sujeito nasceu em El Salvador, é deportado para Guatemala, ou vice-versa. Tudo isso. Quando chegou na economia, a Suprema Corte botou um freio. Fabíola, a gente precisa olhar que não foi o primeiro da Suprema Corte, é que nós noticiamos pouco. Nós não prestamos muita atenção nisso. Eu digo a mídia internacional. A Suprema Corte alertou o Trump por 2 avisos que ele não mexesse com o Fed. O Fed era uma entidade privada. O Banco Central americano, ele queria tirar o Jerome Powell, vai cumprir o mandato, nomeia. Isso ajudou, inclusive, a escolher o sucessor. O Walsh foi escolhido exatamente pelo recado da Suprema Corte. Como o Trump não avançou, continuou avançando, não mediou as tarifas, a Suprema Corte decidiu. E a Suprema Corte decidiu em cima do elementar. Quem taxa imposto nos Estados Unidos é o Congresso. Isso tem a ver com a Constituição daquele país. Constituição não é a Constituição escrita, a formação do americano. Pensa na Guerra do Chá, pensa em como é que eles fizeram a independência. Isso está na cabeça do americano. Quem decide quem vai taxar não é o rei, quem decide quem vai taxar é o Congresso, é o meu deputado. Então, é nesse contexto que a Suprema Corte decidiu. No econômico, ela brecou. Só que ela brecou no momento em que a crise está instalada nos Estados Unidos. Veio junto. É uma tempestade perfeita para cima do Trump? É sim. É esse o motivo da gritaria. Porque a tempestade está perfeita. Não foi só a decisão da Suprema Corte. É o fato de que o país parou de crescer. No final do ano passado, no último quadrimestre, os Estados Unidos cresceram só 1,4%, o que derrubou o PIB do ano. E a inflação está chegando bem forte. Então, quando nós chegamos a essa realidade, Trump está enfrentando talvez o seu momento mais complexo desde o primeiro mandato, porque de agora ele está defrontado direto com a realidade e com uma eleição daqui a 9 meses. Então, é melhor parar um segundo para olhar para isso e, de algum modo, entender que Trump está, para usar a expressão que os americanos gostam, sentindo o calor. Né? E se, de alguma forma, esse sentir o calor é eficiente, a gente pode medir pela tentativa dele de proteger o seu eleitorado para que não perca ainda mais votos.